Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma terça-feira, às 20 horas, para dar continuidade ao estudo da obra nos domínios da mediunidade. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 20, Mediunidade e Oração. É um tema bem interessante, né? A gente já trabalhou bastante as questões da mediunidade, a gente também já trabalhou as questões da oração, mas hoje a gente vai trabalhar de acordo com o que o capítulo fala, determinadas questões aí que são importantes também. Para iniciar, não perder o hábito, vamos fazer uma oração inicial. Hoje a gente não combinou qual dos meninos vai fazer a oração inicial. Não deu nem tempo de combinar hoje. Quem quer fazer? Eu faço. Então tá bom. Ou você quer fazer, Rodrigo? Não, já que não foi combinado, deixa o João fazer. Boa noite, gente. Vamos, então, aquietar o nosso coração. O dia, para mim, foi extremamente corrido. Imagino que para vocês tenha sido da mesma forma. E a notícia boa é que amanhã será igualmente corrido, e depois de amanhã, como todos os demais dias de nossas vidas. Teremos dissabores, teremos alegrias, teremos dores, teremos momentos de paz e tranquilidade. E não é o que acontece fora de nós que determina como será nosso dia, mas a maneira como nós nos interiorizamos, a maneira como nós nos refugiamos, de paz e luz que nós construímos dentro de nós pela fé. Então, oremos agora, pedindo ao Divino Mestre Jesus que fique conosco ao longo deste período de live, que fique conosco nesta semana, até que a próxima live aconteça. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor Jesus, pequenos que somos, fracos que somos, humildes que somos, mas nos apresentamos confiantes na Tua misericórdia, confiantes no Teu amor. Somos imperfeitos e incapazes de caminhar sozinhos e humildemente reconhecemos isso. Toca no nosso coração, aniquila o orgulho, aniquila a soberba, conduz-nos pelos caminhos da paz, da perseverança, da fortaleza. Permita que todas as pessoas ligadas a esta live, Valéria, Rodrigo, eu, que estamos à frente do movimento, mas todos os irmãos conectados conosco através da internet, estando hoje ou nos momentos vindouros, já que ela ficará gravada, também os irmãos desencarnados que nos ajudam, intuindo-nos ou bebendo do que aqui se fala, que todos nós possamos ser instrumentos do Teu amor, instrumentos da Tua renovação, instrumentos do nosso processo evolutivo. Que assim seja, pela Sua infinita misericórdia. Amém. Amém. Hoje o João escolheu a música novamente e eu vou declamar para vocês porque ela não está no meu tom. Então, não estou dando tempo para eles, tá, gente? Todo dia estou escolhendo na frente. A música é uma música bem representativa e que vai contribuir bastante para as nossas reflexões. É uma música de um autor chamado Raul Seixas, que eu acho que todo mundo conhece, e ela se chama Tente Outra Vez. Então, vamos lá. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Oh, tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez.
Tente, e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas, que se vive a vida. Tente outra vez. Então, é uma canção bem representativa, e se a gente for falar, que a gente vai falar sobre oração e mediunidade, ela está bem dentro mesmo dos temas que a gente vai trabalhar aqui hoje. Antes de iniciar efetivamente o capítulo, eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas sobre o conceito de fé, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Já que nós vamos falar de oração, então eu pensei, a gente já trabalhou o conceito de oração num capítulo anterior, nós já trabalhamos o conceito de mediunidade num capítulo anterior também. Então, hoje vamos falar sobre o conceito de fé segundo o Evangelho. Vamos lá. Então, no Evangelho, ele diz assim: entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los. De modo que quem possui, caminha, por assim dizer, com total segurança. Como no outro caso, ela leva a realizar grandes coisas. Fé, portanto, é acreditar, mas é aquele acreditar de verdade, sem titubear, né? Sem a gente falar assim, vou fazer essa oração aqui, mas se der certo, deu. Se não der, não deu. Aí você não teve fé. Fé é fazer a oração e ter certeza que aquela coisa vai se concretizar, mesmo que não seja exatamente como a gente pediu. Eu não lembro qual foi o livro espírita que eu li, que dizia que, por exemplo, uma pessoa católica que vai numa igreja, escreve um bilhetinho para algum santo de devoção e coloca embaixo do pezinho dele, aquele pedido vai ser encaminhado pelos espíritos de luz que estão ali naquela igreja, próxima àquele santinho, para a espiritualidade superior, porque aquela pessoa colocou aquilo ali com fé. Muitas vezes, isso que ela pediu não vai retornar exatamente como ela pediu, mas vai retornar de modo ainda mais interessante para ela, porque ela pediu com fé, ou seja, ela não titubeou, ela pediu na certeza de receber. Isso é fé, efetivamente. Característica da fé sincera. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza, quando é estimulada pelo interesse. Torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. Terrorismo praticado segundo aqueles que dizem ter fé. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, tudo que é imposto, tudo que é colocado como uma imposição, na verdade, você está usando a força e não a calma e a paciência. A fé é paciente. Aquelas pessoas que têm efetivamente essa fé verdadeira, inabalável, como o Evangelho diz para a gente, é aquela pessoa que tem calma, que pede e sabe que vai receber na hora certa, na hora que for mais apropriado. Isso pode ser rápido ou pode melhorar, ou pode demorar, mas a pessoa sabe que precisa ter esperança de que isso vai chegar para ela. E essa esperança vem da calma e da paciência. Mas aquele que quer impor todas as suas vontades com violência, esse não tem fé. Na verdade, ele está sendo impositivo e ele está agindo de modo oposto àquele que tem fé. Esse é o que tem a fé vacilante, que quer obrigar, né, os processos e a vida a serem como ele quer que seja. Então, quando a gente faz uma oração, a gente precisa fazer isso com sinceridade no coração, com a sinceridade de pedir e ter certeza que vai receber. Porque Jesus disse, bata e a porta se abrirá. E se a gente acredita em Jesus, a gente sabe que isso vai acontecer.
Então, se a gente pede, a gente está batendo. E a gente, então, tem que ter paciência e calma para esperar aquele que está do outro lado da porta poder abrir para a gente, para que a gente possa, então, receber as boas-vindas dessa pessoa e ser recebido na casa dessa pessoa. Então, receber aquilo que pedimos também. Fé não é presunção. É preciso não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. E é por isso que os dons do Espírito o ajudam. A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. O orgulho é muito condenado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que ele é o oposto do amor, porque se você coloca o orgulho na frente de tudo, você vai sempre achar que você é o melhor, que você merece mais, que você é o que fez mais, então por isso você merece ganhar muito mais do que todo mundo. E, na verdade, está todo mundo igualzinho aqui na Terra. Não tem ninguém melhor ou pior do que o outro, né? Cada um dá o que tem, cada um faz o que pode, cada um está no seu passo, a caminho dessa evolução. Mesmo que a pessoa não perceba isso, é o que acontece. Então, a presunção gera orgulho e a fé gera humildade. Agora, humildade não é se sentir menos do que os outros, humildade não é se sentir a pior das criaturas. A palavra humildade foi deturpada durante muito tempo, né, por muitas questões aí. Humildade, na verdade, é você compreender a sua posição no mundo, que é uma posição de igualdade com todos os outros seres. Nós estamos caminhando passo a passo junto com todo mundo. Isso é ser humilde. A gente entender que a gente não é pior e nem melhor do que ninguém. A gente está ali caminhando no nosso processo, no nosso passo. Ter humildade é saber isso, é ter consciência disso e não se colocar abaixo de outras pessoas. O poder da fé é a ação da vontade. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural, que é o passe. Tal o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, a nossa fé, se ela realmente for uma fé dessas que Jesus fala, que é essa fé inabalável, né? Essa fé verdadeira, a gente, então, pode conquistar muitas coisas. E, através da oração, a gente pode irradiar, aí, através da mediunidade também, muitas coisas positivas para todos aqueles que estão ao nosso redor, para todos aqueles que precisam. Pode acalentar o coração, é como se a gente pegasse o coração da pessoa e fizesse uma massagem, quando a gente envia essa oração com amor, com fé, através da nossa mediunidade. Lembrando que mediunidade não é uma capacidade inerente a uma ou outra pessoa, né? Não é um prodígio que tem mediunidade. Todos os seres encarnados na Terra têm mediunidade, num ou no outro nível, numa mediunidade de efeito inteligente, essa, aquela outra, não importa, todos somos médiuns, né? E a partir do momento que a gente entender isso, nós vamos, então, começar a trabalhar com essas nossas capacidades e começar a nos ajudar e ajudar aqueles que estão ao nosso redor também. E as nossas orações vão fazendo cada vez mais efeito para nós mesmos e para todos que estão ao nosso redor. Então, hoje, né, a gente vai falar sobre esses dois assuntos que têm como foco principal a fé. Uma oração feita, então, com aquela fé vacilante, ela não vai ter a mesma força, ou não vai ter força nenhuma, se comparada à oração feita com fé verdadeira, aquela fé inabalável, né? Uma oração emanada através da mediunidade que nós temos.
para um ser que está necessitado por uma questão ou outra, se não tiver fé inabalável, ela não chega até lá. Muitas vezes ela não vai ter força para chegar até lá. Então, tudo que a gente vai discutir hoje aqui vai depender da fé que a pessoa realmente tem ou que a pessoa não tem. Porque fé é assim, ou você tem ou você não tem. Porque se ela é abalada, então você não tem. Isso está bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, agora eu vou deixar aí os meus amigos falarem um pouquinho sobre o capítulo e vou dando os meus pitaguinhos aqui de vez em quando. Eu vi uma vez uma definição de fé, Valéria, não advinda do Evangelho segundo o Espiritismo, ou tampouco do Evangelho católico, mas advinda de uma mente aguda, de uma mente inteligente, que eu gostei muito. É um jeito mineiro de entender a fé, de repente ajuda. Aquela pessoa falava assim: fé é saber que Deus me ama e saber que Deus sabe mais do que eu, que é melhor para mim. Então, é eu pedir e deitar-me confortavelmente no colo dele, na certeza de que ele vai me endereçar aquilo que for melhor para a minha evolução. Ele me dará não aquilo que eu peço, mas aquilo que eu preciso para a minha felicidade, para a felicidade dos que estão à minha volta. Né? Falaste muito bem de fé, né? Eu estava brincando aqui antes, fé todos nós temos as nossas, né? Devo falar? Não, né? E o texto da canção de hoje é muito interessante a esse respeito. Eu não sei a canção de cor, mas eu sei que ela fala: olha, não pense que a batalha está perdida. Porque não está. Nós podemos ter errado, nós podemos estar vivendo momentos de dificuldades nesse momento. Estamos passando por... A nação brasileira está sacudida por distorções de toda parte. Há uma polaridade cruel, dois lados se engalfinhando numa luta política por poder, enquanto que os verdadeiros interesses do povo estão ficando esquecidos. Inconcebível, você deve estar pensando comigo, que 1 litro de óleo de soja no país que mais se produz soja do mundo esteja custando quase R$10. Alguma coisa está... Então, temporariamente, a gente pode se sentir aviltado no lado financeiro, no lado matrimonial. De repente, as coisas não vão bem entre marido e mulher. No lado profissional, de repente, as coisas não estão fluindo como devem fluir, ou pelo menos como nós queremos que elas fluam. E a gente fala assim: poxa, será que Deus me esqueceu? Não, não esqueceu. Não pense que a batalha está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Aguenta mais um pouquinho, tudo vai se resolver. Isso vai ser repetido exaustivamente no dia de hoje. Várias vezes nós vamos voltar nessa canção, embora nós não tenhamos combinado nada. Para o governo de vocês, se eu escolhi essa música, era 7h30. O dia hoje foi de correria. Mas você tem 2 pés para atravessar a ponte. Nós decidimos, nós estamos no leito. Então, essa canção, eu acho, ela é muito significativa para mim. E, principalmente, ela é muito significativa por ter vindo na voz do Raul, que é um cara tão contestado, né? Um cara tão objeto do nosso julgamento, às vezes, e aqui no capítulo tem uma parte que fala: não julga. Fecha a tua boca e não julga, porque a pessoa que está do lado de lá é teu irmão. Mas vamos esperar chegar lá neste momento. Deixa eu deixar o Rodrigo começar, ou a Valéria. Deixa eu só falar aqui, Rodrigo. A Denise falou assim: nossa, meu pai falava assim de fé. Então, olha só, já tem aqui uma pessoa que falava igual você aí, né? Na mesma definição sobre fé. E a Vitória Rabelo falou que está muito bom o estudo. Muito gratidão, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite. E vamos lá. Eu só queria comentar a questão da música, que ele fala assim: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. A gente, às vezes, esquece de ter fé na vida. Porque o que é a vida? A vida, ela é aquilo que nós escolhemos. Ela é o resultado das nossas escolhas. Então, se nós estamos hoje nesse movimento, isso é resultado do que a gente escolheu. Então,
Então, tenha fé no seu próprio plantio, naquilo que você plantou, naquilo que você realmente escolheu fazer, porque você vai colher. Né? Então, por isso a gente tem que ter esse cuidado com o plantio que a gente faz a cada momento da nossa existência, para a gente ter certeza que a gente pode confiar no que a gente vai colher. Então, tenha fé em Deus e tenha fé na vida, tenha fé nas suas escolhas, fé naquilo que você está plantando, porque você vai colher. Com certeza a gente vai colher. Vamos lá, Rodrigo. Eu fico aqui angustiado, eu não quero falar, a gente quer falar tanta coisa. Só um pouquinho, Rodrigo. Ele falou assim, ó, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Olha que forte que é isso. Você será capaz de sacudir o mundo. E Jesus disse isso pra gente. Se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, né, João? Você pode mover montanhas. Então, você é capaz de sacudir o mundo, efetivamente. Jesus disse isso. E ele diz isso pra gente na música. Só falando sobre a questão do Raul ser controverso, eu estava lendo uma reportagem outro dia que disse que o Roberto Carlos e o Fábio Júnior, eles eram muito ligados ao Chico Xavier. E muitas vezes eles foram até o Chico e saíram de lá com músicas, composições que eles receberam naquele momento ali. Eu acredito que as pessoas famosas, elas recebam muitas composições para poder espalhar para o mundo aquela mensagem, porque através delas a mensagem chega mais rápido para as pessoas. Então, muito certamente, essa canção foi ditada ao Raul por um espírito de luz, por um mentor dele, por algum espírito que realmente gostaria que essa mensagem tivesse chegado até nós, para que a gente pudesse, então, sacudir o mundo com a nossa fé. Né? Com aquilo que a gente efetivamente acredita e pode. Desculpa, Rodrigo, eu vou ficar quietinha. Não vou desculpar. Agora, João, não vou desculpar ela não, viu, João? Agora é ali. É, isso mesmo. Mas são coisas assim, muito bacanas. Eu me atrevendo, ó. A água viva ainda está na fonte. A água viva sempre vai estar na fonte. Para nós que acreditamos, a fonte é Jesus e todas as suas palavras que estão no Evangelho. E o próprio Jesus diz, eu sou a água viva. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Terá sede. Por que não terá sede? Voltamos à música. Ser sincero e sacudir o mundo. O porquê que a sinceridade do homem vai sacudir o mundo? Porque se ele for sincero, de acordo com a profundidade do amor que ele tiver no coração, ele vai ser verdadeiro, ele vai ser inteiro e ele vai ser radical, no sentido de estar ligado à raiz profunda. Porque no começo o João falava que o dia hoje tinha sido difícil na oração, né, João? Que amanhã também vai continuar, e sexta e tal. A vida vai seguir sendo a vida como ela sempre foi. Eu tenho 2 pés para caminhar e atravessar a ponte. Mas eu posso ficar do lado de cá reclamando da ponte, posso ficar do lado de cá reclamando da água, eu posso ficar... E o capítulo também diz isso. A oração não muda o mundo, mas ela muda a maneira com que eu vejo o mundo. Ela não muda situações, mas ela muda a visão que eu tenho das situações. E não é a oração... As orações que todos nós sabemos, que aprendemos quando criança, todas elas são belas, são profundas, são verdadeiras. E elas alcançam a Deus do mesmo jeito que a oração autônoma, que eu faço do meu nada. O que precisa acontecer conosco é a gente fazer a oração atendendo com veracidade, eu me encontrar para falar de mim mesmo para Deus. Eu tenho que saber o que eu quero, o que eu preciso, para falar com Deus diretamente, porque ele já sabe o que eu quero, mas era o que Jesus fazia, né? Tem muita gente que brinca, né? Jesus chegou perto do cego e perguntou para o cego, o que você quer que eu te faça?
Jesus sabia o que o cego queria, mas ele queria ouvir que o cego dissesse: eu quero ver. Mestre, eu quero andar. Eu quero falar. Eu quero vencer. Eu quero sustentar a minha família. Eu quero encontrar um grande amor. Eu quero amar verdadeiramente. Eu quero ser um bom sustento para os meus amigos. Eu quero ser um bom acalento para a minha família. Quer dizer, o que eu quero de verdade? Eu tenho que me conhecer, saber da minha realidade, para falar diretamente com sinceridade. Ser sincero e sacudir o mundo. É o meu mundo que eu vou sacudir. O mundo vai continuar sendo como ele é. Ele não muda, porque ele só muda quando eu mudo. Ô, João, agora eu vou deixar você. Estou pensando aí, você está falando das curas de Jesus. Não tem nenhuma cura de Jesus que ele não pergunte primeiro se a pessoa acredita. Aliás, tem a de Lázaro, mas aí Lázaro vai pela fé de Maria e Marta, né? Vai pelas conversas anteriores que ele já sabia o que Lázaro queria. Tem também o filho da viúva de Naim, a mãe pede pelo filho, né? Mas a tua fé te curou, diz Jesus, categoricamente. O texto do Evangelho do capítulo de hoje é muito interessante. Muito. Eu vou fazer um pequeno resumo, aí eu abro o caminho para que o Rodrigo e a Valéria falem e explorem o capítulo. Nós vimos no tema, no capítulo anterior, que era aquela questão da telepatia, o capítulo anterior era dominação telepática, e a Anésia, casada com o Jovino, estava sentindo que o Jovino estava perdendo o foco da fidelidade conjugal, que alguém, uma mulher fora do casamento, o estava atraindo, o estava subjugando. E, então, convidado por uma amiga espiritual, o Aulus, o Hilário e o André vão até a casa no sentido de averiguar o que está acontecendo e lembram-se bem, nós comentamos isso, que enquanto eles estavam lá, eles viram acontecer um fenômeno. A imagem da mulher pulsava diante da Anésia intermitentemente, criando quase que um duelo mental, né? E aí, depois ela se afasta, né? Tem um processo de passe, etc. E hoje nós vamos ver que essa mesma Anésia, depois que ela passa por aquele momento de desconforto, de angústia, ela havia pedido que a filha mais nova dela, a Márcia, se dirigisse ao quarto onde a mãe da Anésia, já velhinha, a Elisa já velhinha, já muito próxima do desencarne, está lá tendo as crises de dispneia, e ela pede a Márcia que vá lá fazer companhia para a mãe dela. Quando ela chega no quarto, eles vão todos para o quarto, né? A Márcia está abanando a avó. E a avó está num estado de decadência muito próxima do desencarne. E, estranhamente, ao lado da Anésia, ao lado da Elisa, ao lado da velhinha, tem um ser espiritual, tem um desencarnado que não percebe a presença de André, de Aulus e Hilário, e esse desencarnado ele está com uma aparência extremamente feia, rústica, sofredora. Então o Aulus o apresenta para os dois. Esse aí é filho da Elisa, esse aí é irmão da Anésia. Ele enveredou pelo caminho da bebida e anos atrás ele desencarnou assassinado numa noite de balbúrdia, de bagunça. Detalhe, a mãe dele, a Elisa, o tem por herói e ela chama permanentemente por ele, não permitindo que ele se afaste. Primeiro perigo nosso, cuidado com a maneira como nós nos referimos aos nossos desencarnados. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bom, na sequência, né, no processo que vem depois, né, a Anésia está muito triste, a Márcia está muito triste, e a Anésia começa a fazer uma prece. Ela começa a orar. Ela está orando ali porque é o que ela tem para oferecer à mãe, né?
ela está triste, e aí acontece um segundo fenômeno digno de nós pararmos para namorar. Logo que ela começa a orar, dardos luminosos vão lhe penetrando o coração e vão lhe mudando o semblante. André fica entusiasmadíssimo quando vê aquela modificação acontecendo de imediato, e imediatamente a sala é invadida por muitos desencarnados, e eles perguntam quem são esses, o que está acontecendo? E o Aulos explica: muitos irmãos desencarnados que estão na imediação, querendo evoluir ou precisando de ajuda, quando alguém começa a orar com devoção, a espiritualidade dá a eles a oportunidade e eles vêm sedentos beber daquela palestra que ali acontece. Então, gente, quando nós oramos, nós não oramos, não fazemos bem só para nós ou para a pessoa por quem oramos, fazemos bem por toda uma gama espiritual que está no entorno. E aí, esse pessoal, né, esse universo de maravilhas que está acontecendo, aquilo causa um contentamento maravilhoso. E aí alguém fala: poxa, o que pode uma simples prece? E aí vem essa parte que o Rodrigo falou: olha, a prece da Anésia não mudou a situação externa. Não, a situação continua. O Jovino continua enrabichado pela moça lá, pelo rabo de saia. O problema vai continuar amanhã, mas a Anésia foi modificada. A Anésia foi fortalecida. Gente, vamos parar com essa conversinha boba de vamos orar para agradar a Deus. Deus não precisa ser agradado, não, ele é Deus. Nós oramos porque é a nossa chance de evoluirmos, é a nossa chance de trazermos para perto de nós espíritos maravilhosos que nos abraçam, que nos fortalecem, que nos edificam. Tem mais coisa para falar, mas eu acho que eu paro por aqui, a gente comenta até aqui, aí depois eu falo do desdobramento da Anésia, que já é outro momento. O que vocês acham? A oração ela faz com que a gente abra o chakra coronário, e o terceiro olho também. Quando a gente fecha os nossos olhos carnais, a gente aprofunda o nosso olhar para dentro e abre esse chakra aqui. E quando a gente abre e entra em conexão com o mundo espiritual, com o cosmos, com tudo que está ao nosso redor, a gente transborda luz, né? Como o capítulo fala, houve ali, naquele momento, muita luz entrando no lugar. E essa luz atrai a espiritualidade superior para que a gente possa, então, receber bons conselhos. Quando a gente está com essa energia expandida, a gente está em contato com os espíritos superiores. E eles, então, trazem aqueles necessitados para poder beber dessa luz que a gente está emanando. Mas aí, eles não nos obsediam, porque eles nem nos veem, na verdade. Eles vão beber dessa luz porque a espiritualidade superior percebeu que ali era possível que eles tivessem uma fonte para beber né? E nós, então, ficamos ali protegidos por essa aura e pela espiritualidade superior também. Então, é muito bonito isso. Bom, me ocorreu agora uma coisinha, Rodrigo, só um segundo. Me ocorreu agora uma coisinha aqui. A gente fala: mas eu não tenho mediunidade, ou a minha mediunidade é adormecida. Eu mesmo já falei muito essa bobagem. Mas veja bem, quando nós vimos nos capítulos anteriores que sempre que alguém se coloca em oração no centro, imediatamente o mentor desta pessoa vem sobre ele e impõe as mãos para transmitir aquilo que precisa ser dito para os espíritos que estão no entorno. Quando nós oramos, não sejamos idiotas de pensar que estamos orando sozinhos. Tem ali o nosso mentor, nosso anjo guardião, que estão do lado derramando dardos luminosos, derramando ondas de amor, nos inspirando, porque o que nós vamos falar serve para nós. Nós estamos pregando para nós mesmos, mas serve muito para quem está em torno. Aliás, acontece no capítulo que eu esqueci de falar. Num dado momento, a Anésia pega um livro de oração e ela acha que está abrindo ao léu, mas ela abre por inspiração da mentora que está do lado, que sabe o que aqueles espíritos precisam.
Portanto, oração é um exercício de mediunidade, sim. Todo mundo é médio, sim. Pelo menos quando ora. E quando a gente ora, além da gente abrir esse chakra, esse aqui, quando a gente fecha o olho, a gente abre o terceiro olho. A gente vai também equilibrando todos eles, porque o importante não é ter um ou outro desenvolvido, é ter todos eles equilibrados. O André Luiz chama de centro de força, né? Mais comumente conhecido como chakra. O que dá no mesmo, a nomenclatura não importa. O que importa é que a gente tem os 7 centros de força principais, né? Desde o básico, que vai ter a ligação com a Terra, até o coronário, que vai ter a ligação com o cosmos, tanto que o coronário ele é apontado para cima, e o básico é apontado para a Terra. Quando a gente faz oração sincera, com fé, a gente alinha esses chakras e é aí que emana a luz. Quando a gente começa a ver cores, são esses chakras que estão emanando essas cores. O chakra básico emana uma cor vermelha, tem o outro que emana amarelo, o outro que emana laranja, verde, e cada uma dessas cores a gente vai percebendo que os chakras vão sendo trabalhados. Tem pessoas que têm essa facilidade de ver as cores. Então, começa a prestar atenção na cor que você está vendo, que você vai conseguir compreender qual chakra está sendo mais trabalhado naquele momento e qual está precisando de mais atenção para se alinhar com os outros. E esse equilíbrio é que vai fazer com que a nossa mediunidade ainda se expanda mais e de uma maneira equilibrada, consciente e com a conexão com os espíritos mais avançados, mais evoluídos. Então, assim, a oração ela tem um poder maravilhoso, né? Maravilhoso, um poder que a gente não pode ter noção do que é. E a gente pode emanar para... Não existe tempo e espaço para oração. A gente pode emanar para uma situação do passado, para pessoas que já desencarnaram, para perdão daquela situação do passado, para o momento agora, e a gente pode emanar a oração para o futuro também. Então, assim, ela não tem tempo e espaço. Para pessoas que estão pertinho da gente, para pessoas que estão longe da gente, não importa isso. Então, é maravilhoso, uma energia, assim, de muita luz, salutar para quem faz e salutar também para quem recebe e para quem a gente nem sabe que está recebendo, como o capítulo fala, né? Rodrigo, vou tentar. Não, é que no início da sua fala você dizia que como os espíritos desencarnados que têm necessidade do nosso amparo, da nossa oração, para que eles encontrem, refazimento, paz, regeneração, eles não sabem da onde, eles não estão nos vendo, eles não sabem da onde eles estão conseguindo beber. É mais ou menos como a gente, quando vai estar caminhando por uma mata, tem uma mina. Você não sabe de onde vem a água, mas você sabe que você pode beber. Porque pela claridade da água, pela tonalidade da água, pelo sabor dela, pelo frescor dela, você sabe que a água vai te fazer bem. Então, eu acho que nós também, enquanto encarnados, nós não temos noção, a gente tem uma noção de onde, o que a oração pode fazer. Nós sabemos que ela está aí. E aí, quando nós vamos fazer oração, são duas situações diferentes nesse ponto que o João colocou. A Anésia, ela achou que ela estava encontrando uma passagem num livro. Na verdade, a Teonília estava conduzindo as mãos dela para abrir a página aonde ela ia encontrar uma leitura que conduzisse a sua oração para o perdão, para o refazimento, para o trabalho no lar. Mas são duas coisas diferentes. O que nós três estamos fazendo, junto com os amigos e amigas que estão nos acompanhando, é uma leitura, é um estudo. Então, você abre, sabendo aonde você vai estar, para fazer uma reflexão de crescimento espiritual consciente. Você está fazendo isso agora. O que nós vamos falar e como nós vamos falar, o que vai acontecer, é as inspirações que nós vamos receber. Isso aqui é um estudo. O que a Anésia faz, o que nós somos convidados a fazer no nosso particular, todas as noites, ou pelo menos uma vez por semana, no Evangelho no Lar, é isso que a Anésia fez e que nós somos convidados a fazer. Seja no Evangelho, seja num livro de mensagens, seja num livro que a gente já leu e gostaria de refazer alguma leitura, é permitir que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores,
nos dirijam para leituras que possam dar a nós próprios conhecimento das nossas verdades. Porque a Anésia está sendo apresentada a sua própria verdade sobre um aspecto diferente, porque ela está magoada, ela está sofrida, ela está se sentindo traída, ela está se sentindo abandonada, quer dizer, ela quer vingança, né? E o capítulo traduz a questão da vingança de forma muito legal, muito interessante, muito profunda. Mas a espiritualidade, que ali é representada pela Teonília e pelo Aulus, leva a Anésia a um tipo de leitura, a uma leitura mais profunda, que no momento em que ela fica sozinha com a mãe dela e ela faz uma prece mais profunda, aí ela é conduzida a um segundo momento da leitura, né, João? E aí você pode continuar a descrever o capítulo para a gente. Pois muito bem. Tão logo ela termina a prece, e a Márcia fala para ela, mamãe, continue, eu estou sentindo que tem uma multidão aqui. A menininha tem percepção. Mas tão logo a prece termina, a menininha precisa ir dormir, porque no dia seguinte ela tem escola. A Márcia, então, se retira, e a hora que ela se retira, a Nésia volta a ficar meio tristinha, porque, afinal de contas, ela está com a mãe doente, o Jovino saiu, a situação está complicada. Então, o que que ela faz? Ela se deita ao lado da mãe e começa a fazer carinho no rosto da mãe, e rezar, e orar, e meditar sobre a vida. Aí, os irmãos espirituais, o Aulus, o Hilário, a Teunília, que estão ali, e o André, chegou o momento. Imediatamente começam a aplicar passes nela, e ela atribui ao cansaço, e imediatamente ela dorme, e ao dormir ela desdobra. Ela vai ter com eles. E chegando lá, reconhece Teunília, reconhece o Aulus, eles já são velhos conhecidos, e começam a conversar, a palestrar. E ela fala, eu quero ir onde está o Jovino. Para quê? Para que você quer ir lá? Para que você quer ver? Não, eu quero, eu preciso. Então vá. E o livro fala, a conexão das almas é muito interessante. Ela sabe exatamente para onde ela precisa ir. E vai ter com ele numa roda de amigos dentro de um clube. Ali eles estão bebendo, eles estão contando piadas, o anedotário é um anedotário popular, eles estão se divertindo, a mulher está lá com ele. Tem um bando, um punhado de desencarnados vampirizando a cena, aproveitando dos eflúvios da bebida, da sexualidade que ali se desenrola. E, é claro, a Anésia não gosta nem um pouco daquilo que vê. Nem eu também não gostaria, acho que nenhum de vocês, né? E ela fica tiririca. E na hora que ela fica tiririca, então ela é retirada para a rua e ela está possessa, ela está com vontade de vingança. A Nésia é um ser desenvolvido, mas assim como eu e como você, ela tem picos e vales, altos e baixos. E ela está com raiva. E a palestra do Aulus com ela é de tirar o fôlego. O Aulus fala para ela, você tem que ter compaixão. Compaixão? Mas nunca. Ela é relutante, mas de jeito nenhum. Ela quer briga. E ele fala, olha, você está esquecendo de uma coisa. Você está vendo a coisa como esposa, mas os espíritos que se reencarnam pelos laços do casamento têm combinado entre si relações que às vezes são de irmãos, relações que são de resgate. Talvez você tenha vindo para puxar o Jovino para cima. Talvez você tenha vindo sabendo que isso vai acontecer. Nós não sabemos o que fizemos no passado, não sabemos o que vai nos acontecer no futuro. Talvez você tenha vindo para isso. E aí ela volta os olhos para a mulher. E essa mulher, também não vamos julgá-la. Também ela é digna de compaixão. Pode ser que numa vida futura, nós não sabemos que ela foi no passado, não sabemos que ela será no futuro. Ela pode vir como sua filha, como sua mãe, como sua irmã. E ela se acalma. Mais uma vez, a Anésia tem que baixar o facho. E eu li isso pensando, não está falando para a Anésia, está falando para mim, para o João Carlos, porque a gente é muito assim. A gente quer resolver as coisas à tapa, no nosso tempo, no nosso modo. Mas são 20h44, se eu continuar falando, meus irmãos não falam. Então, deixa eu parar de novo, né?
Pode continuar, meu filho. O julgamento hoje ele é o grande câncer da humanidade, né? A gente olha, julga e condena tudo que está ao nosso redor. Mas assim, eu acho que alguém já até falou isso aqui uma vez, quando a gente aponta um dedo para alguém, acho que foi até o João, tem 3 dedos apontando para a gente, né? Então, assim, julgar é fácil. Se colocar no lugar com toda a vivência que a pessoa teve até ali, isso é praticamente impossível, porque você vai pegar encarnação após encarnação, tudo que aquela pessoa passou por, todo o aprendizado que ela teve, toda a escolha do sofrimento que ela teve. Ah, mas foi escolha dela. Tá, foi uma escolha, mas foi uma escolha às vezes inconsciente. Às vezes a pessoa não tinha discernimento ainda para fazer uma escolha que fosse uma escolha assertiva e consciente. Então, tudo isso vai levar àquela ação que ela está cometendo naquele momento, que ela está fazendo naquele momento. Então, julgar o outro é muito complicado. E a gente precisa também lembrar de uma coisa que a gente esquece demais. O que me incomoda no outro é porque está em mim. Porque se me incomoda tanto, é porque tem alguma relação direta comigo. Porque, assim, tem coisas que incomodam a gente, mas incomoda um pouquinho, assim. A gente até olha para a pessoa e fala, mas deve ter sido por isso, por aquilo outro. Agora, aquilo que incomoda e você não consegue dar conta, é porque está também em você. É a questão do espelho. Então, ao invés de a gente olhar para os outros e julgar, e condenar, e colocar como se aquilo fosse uma coisa inconcebível, vamos pensar o que tem de mim nisso daí que eu estou vendo. Né? E agradecer por aquela situação, por aquela pessoa, tá mostrando aquilo para a gente, aquilo que precisa ser modificado em nós, através daquilo que o outro está fazendo. Né? É muito importante a gente ter essa concepção, porque senão vira julgamento e a gente se acha o Deus, né? E na verdade Deus não julga. A gente atua de uma maneira muito equivocada, porque Deus deu o livre-arbítrio para a gente, sabendo que a gente ia errar, que a gente ia bater cabeça, que a gente ia tropeçar, cair, levantar. Ele sabia. E ele não julga, porque ele já sabe que nós estamos no processo de aprendizado. Então, por que nós nos achamos tão importantes ao ponto de julgar o outro, condenar o outro e excluir o outro do convívio? Né? Tá bom, a gente não precisa conviver com todas as pessoas, mas a gente tem que ter compaixão, ao olhar para cada pessoa e compreender que cada um tem um processo diferente, que cada um atua de acordo com aquilo que entendeu até aquele momento, e que esse aprendizado ele vai ser diferente para cada um, ele não vai ser igual para todo mundo, e cada um está em determinado ponto num nível de evolução. Um mais para frente nessa questão, o outro mais para trás nessa, e o outro que está atrás nessa, que está para frente nessa aqui, e assim vai. E no final das contas, a gente está mais ou menos caminhando igualzinho. Né? Então, o julgamento é algo que nós precisamos trabalhar em nós, porque nós fomos ensinados assim. Né? Olha lá o que o outro está fazendo. Não é porque nossos pais são maus ou bons, não é nada disso, porque eles também foram ensinados assim. E até então eles não tiveram a consciência de parar para pensar, mas será? Né? Então, vamos nós fazer esse papel. Mas será? Peraí. Ele teve uma vivência diferente da minha, teve experiências diferentes que o levaram a isso. Então, vamos voltar atrás nessa questão do julgamento e avaliar melhor as nossas atitudes com relação às outras pessoas. Eu acho que essa lição é uma lição que também é muito forte nesse capítulo. Retomando um pouquinho o que você falou, João, da mágoa, né? da ofensa que a Anésia se sente objeto. Porque realmente ela foi ofendida, ela está sendo traída. Qualquer um de nós é vítima de uma traição. Se você não sabe, você não sabe. Mas se você descobre, se você percebe, aquilo é uma punhalada, né? E quando nós somos ofendidos ou quando nós somos agredidos de alguma forma, muitas vezes nós corremos o risco assim, Deus está vendo, você vai ver, Deus vai te mostrar. Então, o Aulus, né, ele diz assim, abstenhamo-nos de julgar, consoante a lição do mestre que hoje abraçamos.
o amor deve ser a única atitude para com os adversários. Aí ele continua. A vingança é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E é na razão que está centrada a nossa fé. Porque é na razão que nós vamos encontrar objetos, informações, crescimento, para usar o livre-arbítrio, arbítrio, para fazermos boas escolhas, usarmos o bom senso. Então, quando eu desejo mal a qualquer ser vivo, eu estou eclipsando o sol da verdade para mim. Então, por mais que seja difícil, pelo menos eu sentindo raiva, eu não falar dela. Por que que eu pensei nisso? Mesmo sentindo desejo de esbravejar, eu não esbravejar. Por quê? O capítulo também fala isso. Quando pregamos, quando falamos algo positivo, falamos para nós primeiro. Então, se eu esbravejar, se eu gritar, se eu ficar raivoso, tudo que sair da minha boca, eu vou ouvir primeiro, o meu coração vai sentir primeiro, o meu cérebro vai elaborar primeiro. O coração fala do que a boca está cheia. A boca fala do que o coração está cheio. Aí eu invertendo. Né? Então, assim, eu tenho que pensar no que vou falar. E quando eu estiver irado, melhor não falar. Porque foi mais ou menos isso que o Aulus fez com ela em desdobramento. Ele a abraçou e a hora que ela se apaziguou, aí ele começou a dizer para ela quais eram as melhores atitudes para que ela crescesse e para que ela cuidasse de Jovino, que ele ensinou a ela que Jovino era uma flor dado a ela que deveria ser a jardineira que deveria cuidar. E toda flor está sujeita a pestes, a vermes, a ataques, que não serão sofridos se o jardineiro, nós, né, estivermos num bom cuidado. Então, cuidado com as palavras. O Aulus faltou falar isso para a Anésia, cuidado com o que você vai falar. Então, vamos nos abster de julgar. É muito difícil não julgar. Nós estamos julgando demais, a gente julga demais. A Valéria estava falando, o que você não gosta no outro é o ser. E eu já vim com a meia dúzia aqui na minha cabeça. Falei, rapaz, eu preciso conviver mais com um monte de gente para eu tentar me corrigir, porque quando eu não gosto neles, é eu que estou o problema. Rodrigo, tem uma partezinha aqui. Deixa eu puxar a orelha da turma que tá nos ouvindo. Gente, a gente conta aqui, mas fica muita coisa para trás. Vocês precisam ler o capítulo. Estão perdendo cada coisa linda, estão perdendo coisa maravilhosa. Olha só que trechinho, deixa eu ler 4 linhas aqui, ó. Ele fala para a Anésia, ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame, ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam à medida que se nos aumente o mérito moral. E em seguida ele diz, volte para o seu lar e use a humildade, o perdão, o trabalho, a prece, a bondade e o silêncio na defesa da sua segurança. Olha só, a gente, quando vocês ouvem o que nós contamos aqui, vocês ouvem, não deixa de ler esse capítulo não, que tem da ponta da orelha. Caramba, nossa. Ainda falta 2 páginas ainda de onde você falou, João, porque misericórdia. Melhor, a gente precisa convidar os amigos para lerem todo o capítulo, porque fica faltando até palavras para a gente dizer tudo o que ele vem dizendo. Ele diz assim, profundo entendimento brotava ali agora, depois que ela voltou, né, do desdobramento. Profundo entendimento brotava ali agora do espírito. A compreensão da irmã supera o desequilíbrio da mulher.
Olha só. Quando ela encontra na mulher que está destruindo aparentemente o lar, quando ela vê como irmã, ela se torna uma mulher mais completa. E nós também, como homens, quando a gente se sente ameaçado, se a gente encontra no outro, na outra, a nossa irmã, nós, como homens, seremos mais homens. Homens mais plenos, mulheres mais plenas. É fácil? É muito difícil. Mas ninguém falou que ia ser fácil, né? Até que todo mundo falou que ia ser trabalhoso. Então, vamos trabalhar. Ninguém prometeu nada fácil. E a gente entrou nessa. Então, agora não dá para sair. Não. Pegue a sua cruz e me segue. É isso aí. Vou agradecer aqui algumas pessoas que falaram boa noite pra gente. A gente não sabe, né? Se vai falar. Esse pessoal é muito bonzinho. Mas, assim, agradecer a presença da Sirene, da Clarice, da Cidinha, da Denise, da Ruth, da Vitória, da Marisa, de quem mais? Do Carlos, que eu acho que é lá de BH, porque ele botou BH aqui assim, da Giselda, da Sevilha, da Jaqueline, da Maria de Fátima, da Heloísa Helena. Gratidão, né, por estar aqui junto com a gente nesse processo todo aqui de estudo, acompanhando, vibrando positivamente para que isso seja um momento bacana, porque a vibração de vocês é uma oração, para que a gente possa, então, receber as inspirações dos nossos mentores e dos mentores de vocês também que estão assistindo, para que a gente possa falar aquilo que realmente vocês precisam ouvir, aquilo que realmente vocês precisavam nesse momento. Eu espero que esteja sendo assim para todo mundo. E para as pessoas que vão assistir depois também, né? De uma certa maneira, isso aqui também já está sendo preparado para quem vai assistir depois, posteriormente, porque a espiritualidade prepara de uma maneira ampla. Tempo e espaço não existe, e então a gente não tem dimensão do que é, né? Então, gratidão, muita gratidão a todos que nos acompanham, que estão sempre com a gente aqui, todas as terças-feiras. Vamos para a nossa oração? Rodrigo? Ela manda mesmo em nós, né, João? Nós somos obedientes, só. Brincando. Rodrigo, com alegria, ainda mais hoje que ela cortou o cabelo, né? Recuperou a força. Mas é com muita alegria que a gente participa e vamos lá então a nossa oração final. Jesus, querido amigo, querido mestre, dai-nos a entender todas as tuas palavras no Evangelho, dai-nos entender e nos inspirar em todas as tuas obras espalhadas por todo o nosso universo. Dai-nos compreender todas as letras, elas penetrem o nosso coração e que todos os dias, diante de dificuldades inúmeras por que passamos, dai-nos compreender que tu és a água viva e que após bebermos desta água, não teremos sede, mas teremos uma vida saborosa, que mesmo com as dificuldades, saberemos prosseguir, atravessar a ponte do hoje para o amanhã, da ignorância para o conhecimento, do ódio para o amor. Que nós saibamos construir pontes sobre nós mesmos, para sairmos da ignorância e alcançarmos tudo aquilo que nos é preparado pela espiritualidade maior, em teu nome, pela tua graça. Que assim seja. Gratidão, então, a todos
pessoas encarnadas, desencarnadas, pessoas que nos assistiram agora, como a gente agradeceu, pessoas que vão assistir depois. Gratidão. Namastê. Até semana que vem. Beijo no coração de todos. Até lá. Abundantemente.